Exa exatamente, exatamente lá onde tá o Diga o arquivo. nome. Diga o nome do É, diretório. Aí eu quero ver se você vai no diretório e dá uma olhada se o arquivo tá lá. aproveitar aqui usuários, Arthur, app, data, local. Deixa eu olhar se eu não confundi isso aqui. Usu- Confira aí, porque às vezes está num diretório diferente. Porque no meu aqui tá, o arquivo tá aqui, ó. Dados pens, underline pens.rds. Usuários, Arthur. Essa eu trouxe pro app, data. Uma coisa tá errada aqui. Não sei o que. Aqui é Pidata. É, deve ser a pasta diferente, velho. Aí por isso que tá dando esse É. problema. Não encontra conexão é porque o arquivo não tá na pasta. Talvez você Ah, tenha mais de uma pasta com um nome semelhante e você tá confundindo. isso mesmo. O que eu Só. recomendo é que você faça isso aqui, ó. Vem aqui Espera aí, deixa eu ver, olhar. Isso aqui. Go to vai, working. coloque o Go to Work Directory, e ele vai para a pasta diretório. Aí você confirma aqui se tá no o arquivo tá no diretório. Go to work. Não tá. Tá. Não, não tá. Só aparece o arquivo zipado aqui. Então você vai ter que procurar onde é que está esse arquivo no seu computador e colocar nessa pasta. Faça uma busca aí no seu computador, onde é que está esse arquivo aqui, dados, _pens.rds, copie o arquivo e cole aí na pasta de trabalho, certo? É a única Certo. solução que você pode fazer. Então, beleza. Ok. Eu tente aí, você consegue. Tá certo. Procure o arquivo. Caso contrário, vá lá no diretório, no GitHub e baixe o arquivo novamente. Se você não Fazer isso. encontrar. Beleza. Desativar teu áudio, viu? Para começar aqui. Pode. Pronto. Beleza. Então, ó, primeira parte, né? Acredito que vocês já assistiram a aula, né? Então, vocês já instalaram o pacote de ggplot2. Então, a gente não precisa mais rodar esse comando. Uma vez instalado, já está no seu RStudio. Basta agora você carregar as bibliotecas que vamos utilizar. Então, as bibliotecas que eu coloquei aqui foi ggplot2, dplyr e magritr, né? É as que a gente utilizou na aula, né? A gente não precisa mais do que isso. Se precisar, a gente carrega outras bibliotecas. Então, vamos lá. Vou importar a base, né? Novamente, aquela resenha toda da aula 8. Então, DF é nosso data frame com a base de dados dos participantes de um fundo de pensão, né? De um plano de previdência. Essa parte de visualização a gente não precisa ver e tal. Aí eu só quero perguntar a vocês se vocês tiveram dúvidas aqui nessa questão do case UN. Né? Eu vou mostrar um novo detalhe, tá? Alguém teve dúvida em como criar a faixa etária? Eu acho que foi até a dúvida de um aluno que eu falei, né? Teve um aluno que teve a dúvida de como criar essa faixa etária. Aí eu estou trazendo aqui como fazer isso através da função mutate, que é do pacote dplyr. Né? Aí dentro da função mutate a gente pode utilizar a função case when, né? Case underline when. Então o que é que ela faz? Ela avalia a condição daquele filtro com base numa variável e em seguida atribui uma classe, né? Uma categoria para a observação que está contida nesse intervalo aqui. Né? Então, eu vou avaliar todas as linhas, né, da variável idade, e aí, quem tiver, por exemplo, tiver 20 ou mais anos e 29 ou menos anos, né, tiver entre 20 e 29 anos, ele vai receber essa seguinte classe,
né? Eu botei aqui característica, né? Caracteres, texto, 20 e 29. Então, isso vai ser atribuído na variável faixa etária. E aí, quem tiver entre 30 e 39 recebe 30 a 39. Então, isso aqui fui eu que criei. Aí, o que faltou dizer foi isso aqui na aula. Vamos dizer que você colocou até 60 e 69. E quem for mais de 70, você quer colocar uma nova classe chamada 70 mais. Aí, o que a gente pode fazer? Né? A gente avalia primeiro aqui, ó, vou verificar, fazendo um summarize, a idade mínima e a idade máxima, é sempre bom você verificar. Verifiquei que a idade mínima é 22, a idade máxima é 76, tá? Então, quando eu crio essa condição aqui, ó, maior ou igual a 60 e menor ou igual a 69, e atribuo 60 para 69, tá faltando quem? Quem tem mais de 70 ou mais anos de idade, tá? E aí você pode colocar da seguinte forma, ó, true, tá? Ou seja, caso contrário, caso não esteja em nenhuma dessas outras condições, ela vai receber o quê? Aí vai ser true, recebe, né? Porque esse true aqui está dizendo caso contrário, tá? Caso contrário, né? Vai receber, eu coloquei aqui 70 mais. Como eu sei que a idade máxima é 76, eu poderia colocar isso aqui, né? 70 barra 79. Tracinho 79. Mas, né? Vai que eu estou querendo considerar só 70 ou mais, vamos dizer. Então você pode colocar 70 mais. Aí fica seu critério, né? Se você quiser colocar, não, professor, eu quero colocar 70, 79 e caso não tenha, eu coloque de 80 adiante. Aí você não poderia fazer assim, porque você não tem nenhum caso de 80 anos ou mais. Se na sua base tivesse um caso de mais de 79 anos, 80 ou mais, né? Aí você poderia fazer isso aí. Eu colocaria idade maior ou igual a 70 e idade menor ou igual a 79. Isso ia receber, né? 70 tracinho 79, tá? E aí, no caso, se você tivesse alguém com mais de 79 anos, aí você poderia colocar, né? 80 mais. Como eu não tenho ninguém mais de 76 anos, eu não posso fazer isso aí. Porque não vai receber nenhuma condição nesse esquema aqui. Tá? Então, não posso fazer isso. Aí fique a seu critério, tá? Eu vou até deixar do jeito que eu fiz na aula lá. Então, criei as faixas etárias. Tá? Aí eu disse que eu vou salvar isso aqui, ó, em dados PENS vis, porque aí a gente pode trabalhar em cima dessa base, né? Vou trabalhar a visualização só em cima dela e salvei lá. Tá salvo aqui, né? Já salvei, porque aí lá na frente, se a gente vai trabalhar na próxima aula, a gente vai importar essa base que a gente salvou agora, tá? Aí beleza, a gente começou com o gráfico de barras. Todo mundo sabe que é um gráfico de barras, né? Até porque assistiu a aula. O gráfico de barras vai para cada característica, né? Ou cada valor contar a sua quantidade, tá? Então ela vai ter uma altura, né? Ou um comprimento proporcional à quantidade de observações para aquela característica ou aquele valor. Então, a gente pegou a variável aqui, sexo, e a gente fez esse gráfico, né? Eita, danado. A gente fez o gráfico de barras da variável sexo, que a variável sexo é uma variável qualitativa, ela é excelente para trabalhar com gráfico de barras. E aí eu coloquei no eixo X, né? A gente tem aqui um gráfico feioso e tal, mas que foi bem melhorado, foi melhorado, né, nos códigos a seguir, tá? Mas aí você consegue ver que count seria a quantidade, né? A quantidade de feminino e quantidade masculina. Aí eu pedi para vocês fazerem a mesma coisa para as faixas etárias, né? Você pode pegar aqui o DF, chamar ggplot, né? E pode colocar no X ou no Y, né? A faixa etária, tá? E aí, depois que você cria a base do gráfico, né, você vai adicionar a camada da estética, né? Qual seria a estética? O tipo do gráfico. Então, eu vou adicionar aqui um gráfico de barra. E aí a gente tem aqui, né, uma distribuição, né, para cada faixa etária a quantidade de pessoas. Então, entre 20 e 29, entre 30 e 39, ó, a faixa etária que apresenta a maior quantidade de pessoas é em 40 e 49 anos.
Então você tem uma distribuição aqui um pouco, né, simétrica, tá? Se a gente colocasse esse mesmo gráfico rotacionado, né, para o eixo Y, a gente tem o que é parecido um pouco com a pirâmide etária. A diferença é que a gente não está dividindo por sexo. Se eu colocasse aqui a quantidade negativa para um sexo e positiva para outro, você teria uma pirâmide etária. Sendo que a pirâmide aqui não está muito pirâmide não, porque ela é enviesada, né? Veja que a gente tem participantes adultos, né? Mais de 20 anos, tá? Então a gente não tem, de fato, a pirâmide etária populacional, né? A gente tem a pirâmide etária amostral, tá? Então se eu tivesse, por exemplo, feito por categoria aí, por sexo, né? Por sexo, dividido por sexo, eu teria que colocar um sexo com valores negativos para ficar no eixo do lado negativo, né? Para cá, assim, ó, puxado para cá. E uma classe para o lado positivo. Então você teria uma pirâmide etária. A gente vai ver isso na próxima aula. Eu vou ensinar para vocês como fazer uma pirâmide etária. Acredito que tem, acho que é Elaine, né, e Michele, não sei se tem mais aí, pessoal da demografia, né? Tá fazendo mestrado aí em demografia. E é bem útil, né? A gente às vezes precisa trabalhar com esse tipo de visualização. Então, beleza. E para os atuários também, né? Atuários vão trabalhar com esse tipo de gráfico quando estiverem estudando a demografia do fundo de pensão, a demografia do plano de saúde, do seguro e tal. Beleza. Então, esse é o gráfico, né, de barras, tá? Aí eu pedi a vocês aqui, ó, faça o gráfico de barras para faixa etária por sexo, colocando a variável faixa etária no eixo Y. Tá? Então vamos fazer esse gráfico. Vou copiar aqui para acelerar o processo. E aí eu vou colocar aqui, né, sexo. Pronto. Veja que aí ficou sobreposto, né? Por que ficou sobreposto? Porque são valores positivos, né? Quantidade aqui, ó. Então, vai ficar um sobre o outro. Mas já veja que você tem mais sexo feminino do que sexo masculino, né? Inclusive, ele tem um padrão semelhante ao longo das faixas etárias. Veja que a distribuição, ela tem magnitude diferente, mas tem padrão semelhante, né? Muda um pouco aqui, ó, entre 30 e 39 e 50 e 59, né? Muda um pouquinho. Isso. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? O fio é para preencher a cor, tá? A barra. Se a gente colocasse color aqui, ó, aí ele só preenche o contorno. Aí não fica legal, não. E aí a gente não... Eu acho feio esse gráfico, né? Eu prefiro botar fio aqui. Preencher a cor. Eu prefiro preencher com... Preencher não, é colocar o contorno preto, né? Para delinear assim, o gráfico. Beleza. Tudo bem aí com vocês? Até agora? Dúvidas? Não? Tá. Aí a gente viu também como fazer... Colocar texto, né? No gráfico. A gente usa a camada... essa camada geom underline text. E aí a gente pode colocar relacionado à própria estatística, né? Você coloca a estatística count, que conta a quantidade de eventos, tá? Eu ensinei isso também. Aí aqui a estética do texto, a label, né, o rótulo do texto vai ser o quê? Vai ser a função count mesmo, tá aqui. Aí esses dois pontos aqui à esquerda e à direita é para entender que esse count aqui é a função, tá? É a função. Aí vjuste 0 é porque ele coloca no eixo lá 0, aí você pode ir alterando, -1 ou +1, né? Dependendo se você quer colocar mais para cima ou mais para baixo, tá? E se você quiser tirar o rótulo, aí você usa a camada guides, né? E coloca aqui o fio false, ou seja, ele vai tirar aquela legenda do preenchimento da cor, porque às vezes fica evidente, né, o nome lá embaixo, sexo masculino. Agora, se não ficar evidente, aí você tem que deixar a legenda, senão a pessoa não vai saber. Tá? Aí eu pedi para vocês fazerem esse exercício aqui. Faça os mesmos gráficos que eu fiz acima para o estado civil, né? Então você poderia copiar e colar só alterando o estado civil. Mas é importante que você escreva do zero
para você praticar, tá? Então a gente chama DF, ggplot, e a estética vai ser o quê? X estado civil. Eita, esqueci de colocar a camada do gráfico. Então vai ser que tipo de gráfico? Barra, né? Aqui, ó, o gráfico no eixo X. Então você tem aqui a quantidade de pessoas solteiras, pessoas casadas, viúvas, separadas judicialmente, divorciadas em união estável. E aí você já vê claramente, casados são os mais frequentes, né? Depois solteiros. E assim, você tem união estável, divorciado, e os que apresentam menos seriam viúvos e separados judicialmente. Tá? Então esse é o primeiro gráfico. A gente pode salvar isso aqui como P, né? Vou chamar aqui como P. É o nome que eu estou dando para esse gráfico. Salvei, né, e mostrei aqui. P. Opa. Legal porque você pega P e vai adicionando as camadas. Tá? Aí adiciona as cores, né? Para adicionar as cores eu teria que, de fato, copiar o mesmo código, tá? E aí eu não tenho como pegar P e adicionar cor, não. Fio. Quais são as cores? Eu vou adicionar as cores pelos próprios estado civil, tá? Pronto. Ficou melhor, né? A gente está visualizando por cores. É necessário a gente colocar essa legenda aqui, estado civil? Não, porque a gente já tem aqui embaixo. Mas esse gráfico não ficou bom. Por quê? Porque, veja só, que essa legenda aqui, ela está em formação duplicada. A gente já tem aqui no eixo X a classe de cada barra dessa. Além disso, ela comprimiu o gráfico, fazendo com que o texto ficasse aqui sobreposto, prejudicando a visualização desse gráfico. Tá? Então isso aqui é desnecessário. Então, como é que a gente remove? Aí eu não preciso fazer isso, né? Eu chamo P, ó, P mais guides, um fio para receber false, ó. Veja como melhorou. Aí eu posso falar, esse P recebe ele mesmo, né? Ele mais o gráfico sem legenda. Beleza. Adicione a quantidade acima da barra, né? Aí como é que eu faço para adicionar essa quantidade acima da barra? Geom text, né? Eu vou colocar a estatística, count, né? Ó, e aqui eu vou copiar porque vai demorar a escrever isso aqui. Vou pegar aqui. Adiciono o label, count e o vjust, né? Vamos lá. Pronto. A gente colocou agora a estatística, né? A quantidade de classe, o número aqui para cada uma dessas barras, tá? Vou salvar isso em P, né? Agora adicione contorno preto às barras. Eita, agora eu vou ter que fazer o código todo de novo. Esse é o problema de você sair salvando a P, sabe? Porque quando você salva a P, eu não tenho mais como alterar. Agora eu tenho que vir e pegar o comando todinho. Aqui, ó. Aí, pessoal, onde é que eu boto esse contorno? Me ajudem aí. Onde é que eu boto o contorno? Em ggplot ou em geombar? Quero saber de vocês. Estão atentos aí à aula mesmo. E aí, galera? Nada? Em Geombar. Geombar, né? Por que em geombar? Porque eu não estou fazendo diferenciação, então eu vou colocar, né, a cor aqui. Opa. Tá black aqui. Eu fiz uma coisa pronto. Eu coloquei aqui a cor black e ele não vai fazer diferenciação nenhuma. Então quando eu coloco no geombar aqui a cor black,
eu não estou fazendo cores diferentes para cada uma. Eu poderia colocar cores diferentes? Poderia. Aí, no caso, eu teria que fazer essa distinção aqui dentro, né? Deixa eu botar isso aqui. Polo pelo Estado Civil. Aí, o que aconteceria? Ó, não faria muito sentido, né? Porque eu tô alterando aqui, ó, a cor do texto, certo? E a cor do contorno, né? Aí não fica bom, não. Vou colocar aqui. Oh, botei cola aqui dentro. Melhorou, né? Aí, pessoal, falta só um detalhe aqui. Colocar essas barras de forma crescente ou decrescente. Por quê? Porque assim tá estranho. Tá legal. Você tem uma quebra aqui muito grande, né? Você tem duas barras grandes aqui, depois desce para duas barras pequenas e cresce de novo. É importante que você coloque ou de forma crescente ou de forma decrescente. É possível, sim. Veja só. A gente vai usar a função reorder dentro de estéticas, a AES, né? A Aesthetics. Reorder faz com que ele reordene com base em uma estatística. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou criar uma variável B que representa a quantidade por estado civil. A função count é da biblioteca dplyr. Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho df e então aplica a função count em estado civil. Olha o que ele vai mostrar para mim. Ele vai mostrar um data frame em que eu tenho para cada estado civil a quantidade de observações. Certo? Por que eu quero isso? Porque eu não quero reordenar, eu não quero colocar a barra ou crescente ou decrescente, então eu tenho que ter uma ordem, né? De que cada barra vai ser ordenada. Então eu vou chamar isso de B. Chamei isso de B. Tá? Mostrando o B novamente, tá aqui. Aí para criar esse gráfico, eu vou criar o gráfico, ó. E quem vai ser minha base de dados? Vai ser B. Essa B vai ser a base de dados, ó. Onde tem data que eu estou colocando B. Eu vou criar com base nesse data frame aqui, o gráfico. Porque não é isso que o gráfico de barras faz? O gráfico de barras faz isso aqui, ó. Ele conta a quantidade para cada classe. E plota um gráfico de barras em que o eixo aqui vai ser o eixo X, né, o estado civil, e o eixo Y vai ser N. Então eu peguei aqui, ó, quem vai ser o meu gráfico vai ser B, a base de dados, e o mapping, que é a estética. X vai receber quem? Ele vai receber aqui o estado civil, ó, reordenado por menos N. Tá? Então isso vai ficar de forma decrescente. Se fosse N, crescente. Por que N? Porque é essa variável aqui. Y vai receber N, eixo Y, e vou preencher a cor pelo estado civil. Depois vou adicionar aqui na barra a identidade, estatística, tá? E cor preta. E vou adicionar o texto aqui com N. Pronto. Agora a gente tem, né, o nosso gráficos de barra de forma ordenada, da maior para a menor. Se eu coloco aqui, ó, N, eu tenho o gráfico de barras da esquerda para a direita de forma crescente. Tá? Então, tive que criar um novo data frame, mas o data frame é só pela quantidade. Plotei no eixo X aqui a reordenação, ó, do estado civil pela quantidade, forma decrescente, coloquei o menos na frente, ele está de forma decrescente. Tá? Eu posso tirar também essa legenda aqui, né? Pronto. Além disso, coloquei aqui a estatística na barra. Ó, posso colocar dessa forma também, certo? Com a cor preta e o texto ajustado em menos 0,5. Em que o label vai ser N, a própria quantidade. Tá? Aí esse gráfico aqui está bem melhor, né? Bem melhor do que o outro. Você consegue ver claramente aqui a classe com maior quantidade de pessoas de forma, né, que esteja ordenada decrescente. Forma decrescente. Dúvidas?
Aí você pratica, tá? Isso aqui. Criar o data frame de vocês, tal, e depois fazer essa ordenação. Beleza. Aí eu já mostrei isso, né? Se você quiser criar esse mesmo gráfico de forma crescente, onde tiver menos n, você coloca n, tá? Tá aqui. É outra forma de você visualizar o gráfico, tanto faz. Felipe, Oi. e se eu quisesse outra ordem, que não fosse nem crescente nem decrescente? Que ordem tu diz? Diferente da que ele me mostra. Por exemplo, se eu quisesse solteiro, união estável, casado, viúvo. Aí eu penso que você tem que fazer isso direto no próprio data frame. Você altera a ordem do data frame e não precisa fazer reordem. Entendi. Você alteraria nesse data frame aqui, ó. Se você quisesse forma alfabética, né? Vamos dizer. Aí Pode ser. você colocaria aqui, deixa eu ver se vai. Deixa eu ver aqui. Agora esqueci qual é o nome da função que faz isso. Deixa eu pesquisar aqui. Vou ver aqui, né? Não. Deixa eu ver um momentinho. Aquele forma? Não, não foi não. É porque tá infecto. Deixa eu ver se eu consigo assim. Agora foi, né? Acho que agora foi. Casado, divorciado, separado, solteiro, união estável, viúvo. Ó, nossa variável aqui, estado civil, ela está ordenada, desculpa, ela está caracterizada como um facto. Facto não é texto, né? É um código. Então eu tenho que transformar em texto. S-caractere. Transforma o estado civil em S-caractere e aplica a função arrange. Ela vai ordenar aqui o texto de forma crescente, ou seja, da primeira letra para a última letra do alfabeto. Certo, Elaine? Certo. Obrigada. Então, quando você for plotar o gráfico, você não precisa botar reorder não, porque ele já está na ordem aqui que você quer. Uhum. Certo? Entendi. Aí ele vai ficar nessa aqui. A primeira barra é casado, a segunda é divorciado, separado judicialmente, solteiro, não está viúvo. Tá? Tá certo. Obrigada. Aí, pessoal, eu perguntei aqui, vamos fazer um gráfico desse aí para carreira e verificar qual deles passou a maior quantidade de pessoas. Vamos pegar esse gráfico aqui para ver se dá certo. Ó, eu vou criar aqui um data frame chamado C de carreiras, né? Vou pegar DF e vou aplicar a estatística count em carreira atual. Aí eu vou visualizar C aqui. Caramba, a gente tem 89 linhas, 89 carreiras. Dá para fazer um gráfico com isso aí? Gráfico de barras. E aí, galera? Vou fazer um gráfico aqui sem cor, tá? Porque vai demorar demais isso aqui. Vou chamar C aqui. ggplot. X vai receber. Ah, não. É C. É carreira atual. Né? E Y vai receber N.
Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Faltou a estatística, né? Identidade, porque é a quantidade aqui de N. Olha como é que fica o gráfico. A gente não consegue visualizar direito, né? Tem 89 carreiras aqui. Aí é um gráfico que fica inviável da gente produzir por todas as carreiras. Aí o que a gente pode fazer é selecionar aqui. Vamos selecionar 5 profissões. Vamos pegar as 5 profissões com maior quantidade, né? Como é que a gente faria isso? Eu pego o C, ó. Posso fazer esse arrange, né? Ou menos carreira atual. Ou um pouquinho menos. Desce, né? Decrescente. Crescente mesmo. Deixa eu ver se tá certo. Crescente por N. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o meu data frame C, que é a carreira pela quantidade, e fiz um arrange aqui. O que é o arrange? Arrange, ele faz a ordenação, né? Reordena o vetor. Eu reordenei de forma decrescente pela quantidade. Então, vamos pegar essas 5 carreiras aqui mais frequentes aqui, tá? Então, eu vou chamar isso de C, chamar de C2, né? Chama como você quiser, C2, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, pessoal, eu peguei C, fiz a ordenação de forma decrescente pela quantidade e selecionei as 5 primeiras observações. Top underline N, 5, vai pegar esse data frame aqui, ordenado de forma decrescente e selecionar as primeiras 5 linhas. Tá? E salvei esse C2. Agora a gente tem as carreiras atuais, né, mais frequentes. Tá aí tipo, colocaram professor e professora, ó. Então você está distinguindo aqui por sexo, né? Que não precisava. Vou copiar aqui o gráfico e vou alterar aqui para C2. Pronto, a gente teria aqui já o gráfico, né? Que não está muito bonito, mas com as 5 profissões mais frequentes. Beleza? Agente saúde, auxiliar de serviços gerais, gari, professor e professora. Se eu quisesse de forma crescente, as menos frequentes, eu tirava 10. Deixa eu ver se eu consegui aqui. Ou não? Peraí, deixa eu ver com o negócio. E parece que ele já faz Parece que o top N ele já faz a ordenação melhor ainda. Melhor ainda, pessoal. Descobri agora. Tô pegando o meu vetor C aqui, meu data frame C. Vamos ver de novo. C. Olha quem é C. C está ordenado pela carreira, tá? Aí se eu selecionar aqui a função top N 5, ele vai pegar as 5 carreiras mais frequentes aqui, ó. E aí qual seria a alternativa top 5? Top N, deixa eu ver aqui. Fórum, deixa eu ver.
Não tem não, bora não. Pronto. É só botar o menos. No R tem essas loucuras, né? Lembrando que se você quer de uma ordem, você coloca assim, positivo. Se você quiser na ordem inversa, você bota o menos. Pronto, não precisa nem fazer aquele arrange. Melhor ainda. Tudo certo? Então, ó, esse aqui ia criar o vetor não, o data frame com as 5 classes, as 5 carreiras mais presentes, esse aqui é as 5 carreiras menos presentes. Vou botar esse aqui de C3 e esse aqui de C2. Pronto. C2 e agora eu vou chamar C3 aqui. Aí aqui não fica legal porque só tem um, né? Então as 5 menos frequentes não seria legal. Deixa eu colocar aqui 10. Também não tem. Teria que ser mais carreiras. Não interessa ter que fazer com as carreiras mais frequentes mesmo. Beleza. Dúvidas? Essa função aqui é útil, viu? Não vê que você criou essa estatística aí, N, count, quantidade, aí você vai fazer esse top N aqui para se relacionar as mais frequentes. Beleza. Aí no histograma. O histograma ele apresenta a distribuição dos dados, tá? Então, é um método de estimação não paramétrico, isso é importante ficar claro para vocês. Então, ele contém, do ponto de vista estatístico, né, como se tivesse infinitos parâmetros, tá? Você não tem quantidade fixa de parâmetros, essa é uma forma de você classificar técnicas paramétricas de técnicas não paramétricas, estatísticas, né? Tá? As paramétricas você tem uma quantidade finita de parâmetros, a estatística não paramétrica você tem quantidade infinita de parâmetros, e essa quantidade ela é determinada tanto por você, né, pelo cara que está desenvolvendo, assim como pelos dados. Porque se você tiver muitos dados, você tem tendência a ter mais parâmetros, você pode ter mais parâmetros, é possível ter mais parâmetros. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente, por padrão, ele seleciona 30 intervalos, ó, bins igual a 30. Então, ele pega 30 intervalos aqui de dados. O que seria isso? Ele ordena o vetor. Nesse caso aqui, ele pegou idade. Pegou a variável idade. Vamos pegar aqui, df, select, idade. Tá aqui. Selecionou idade. Aí ele pegou, ordenou esse vetor. E se ele faz assim? Ai, não. Vai não. Ele pegou esse vetor aqui, idade, colocou de forma crescente, né? E aí criou intervalos com base nos dados, tá? Então, de forma padronizada aqui, o gráfico do histograma que cria 30 intervalos e conta a quantidade de dados que tem entre cada intervalo, tá? Vou mostrar a vocês aqui, ó. Deixa eu ver se esse ggplot ele salva, mas no histograma ele salva. A função ist. Opa, tem gente tentando entrar agora. Ó, a função ist também, ela cria um histograma, tá? Mas no R padrão. Então, se eu pegar ist, df, idade, ele cria aqui o histograma do R padrão, tá? E aí, um detalhe interessante é que se você pegar aqui e salvar esse ist aqui, salvar aqui de histograma. Ó, criou um objeto aqui chamado histograma, certo? Esse objeto é uma lista, e ele apresenta aqui, ó, as quebras, a quantidade de dados para cada intervalo, a densidade, ó, todos os dados estimados aqui do nosso histograma. Breaks, ele mostra aqui as quebras, ó, dos dados em 20, 25, 30, 35, 40, 5 anos. Tá?
Foi o padrão do R aí que ele criou. Counts, a quantidade, ó. Ou seja, para cada intervalo aqui você tem 20 tem 8, 25 tem 31, 30 tem 88, 35 tem 99, assim sucessivamente. A densidade é a probabilidade para cada intervalo, certo? Densidade é a probabilidade. Que é um método de estimação, tá? De probabilidade, não paramétrico. Mids, você tem aqui a média, o ponto médio, tá? De cada intervalo. O nome, né? E aqui eu acho que isso aqui é equidistante, se os intervalos são equidistantes, aí sim, true. Interessante, né? A gente às vezes faz os gráficos e nem sabe disso, mas o próprio R ele já cria isso pra gente de uma forma de estatística mesmo, assim, de você estimar os parâmetros, tá? De uma distribuição de dados. Então, eu não quero que vocês façam por esse IST, não, a gente vai trabalhar com o ggplot mesmo, mas o IST é só você pegar o dado, colocar a função IST, aí salvar aqui. Então vamos lá. Eu criei aqui o histograma pelo método do ggplot, né? E aí, por padrão, ele cria 30 intervalos aqui, ó, bins igual a 30, certo? Se a gente quiser alterar esse bins igual a 30, a gente vem aqui em bins e bota 10, por exemplo. Cria 10 intervalos aqui, tá? Aí você vai ver a quantidade as idades, né? Divide por para ver qual será a faixa aí de intervalo quando você tem 10 quebras dessa. Aí eu pedi aqui, ó, faça 3 histogramas para a variabilidade com as quantidades de intervalos, sendo 15, 40 e 50. Aí eu vou fazer aqui 30 já é padrão, né? Vamos botar aqui 40 para a gente ver. Olha o que acontece. O histograma fica mais ruidoso, ou seja, muito mais variável. Por que isso acontece? Porque você, gerando mais intervalos, você permite que, vamos dizer assim, exista mais variabilidade entre cada intervalo, né? Mais singularidades aqui. Então, tem esses ruídos gerados, tá? E isso muitas vezes pode ser bom, pode ser ruim, depende da característica. Eu acredito que tende a ser ruim quando você cria muitos. Né? E se você criar poucos, ó, vamos botar só 5. Fica uma distribuição sem muita característica, né? Então a gente tem que encontrar um ponto ótimo aqui, tá? Do que poderia descrever melhor a nossa distribuição. Aí pro padrão ele deixa 30. E se a gente coloca 50, ele fica mais ruidoso ainda. Quanto mais intervalos a gente coloca, mais ruidoso tende a ficar o nosso histograma, tá? A forma ótima de encontrar ele aqui seria aquele que você consegue ter a maior quantidade de informação disponível com uma quantidade ótima de ruído, né? Que não seja ruído dessa forma aqui, onde você tem várias modas, tá? Aí eu perguntei, né, qual desses gráficos você acha que ficou melhor, aí você tem que avaliar mesmo, tá? Eu coloquei aqui 15, eu acho que ficou uma boa quantidade, tá? Entre 10 e 15 ficou, mas isso é por causa desse dado aqui, tá? Se você tivesse mais informação, talvez você precisasse de mais quantidade de intervalos. Aí aqui a gente colocou agora uma nova forma de preencher dados, de cores, né? A gente colocou aqui o fio sexo, ou seja, ele criou aqui histograma por cores, né, de sexo, sendo que ele não fica legal dessa forma. Coloquei um grau de transparência aqui, aí o que eu disse que poderia deixar melhor esse gráfico era colocar a position aqui, ó, identity, vou mostrar a vocês. Opa, faltou aqui um negócio. A 15, tá? 15 intervalos. Pronto. Quando a gente coloca aqui dentro do histograma position identity, é que você está destacando mesmo as distribuições, ó. Eu não estou sobrepondo-as, eu estou destacando elas. É tanto que ela fica de fato transparente aqui. Eu vejo que atrás desse verdinho aqui tem o feminino que está na cor coral aqui atrás, né? Coral não, salmão. Salmão. Ó, veja que está aqui atrás, salmão. Você poderia botar menos aqui, mais transparente. Essa forma aqui de descrever o histograma tá melhor, mas ainda não é a forma ótima, tá? Dizem que a forma ótima de você colocar histograma por cores diferentes seria você colocar num gráfico multidimensional, tá? Ou então você separar mesmo, colocar um
um gráfico aqui de uma sexo e ao lado de outro, tá? Ou embaixo. Porque aqui você ainda fica um pouco difícil, mas já melhorou bastante em relação ao anterior. Anterior, veja que você não sabe aqui a diferença do sexo masculino e feminino. Nesse caso a gente mostra claramente, ó, você tem muito mais idoso aqui do sexo masculino do que do sexo feminino. Aqui a gente tá achando que tem mais de sexo feminino. Esse gráfico aqui tá horrível, não tá bom, tá? Esse aqui ficou bem melhor. Então você tem que colocar esse argumento aqui, position, identity, tá? De fato ele vai destacar mesmo as distribuições. Aí se eu colocar aqui um alfa, por exemplo, mais claro, vamos botar aqui 0.6, ó. Aí ele vai ficando mais transparente, certo? Eu vou colocar 0,3, ele fica bem clarinho, bem transparentezinho. Então você tem que encontrar uma forma ótima também de transparência, tá? Para os seus dados, para a sua distribuição. Beleza? Dúvidas? Felipe, esse pacote ggplot tem alguma função para fazer gráfico de linhas? Sim, sim, vai ser próxima aula. Tá certo. Tá? Tenha calma que a gente vai chegar lá. Dá até para fazer regressão, tá? Não precisa botar a regressão aí também. Uhum. Pronto, aí tem outra coisa que eu quero mostrar a vocês aqui. Veja só. A gente verificou que essa distribuição é bimodal, tá? Que existem modas aqui, ó, mais de uma moda. Tem duas modas aqui para distribuição. E isso está mostrando aqui o seguinte, ó, que existe um padrão diferenciado na distribuição, tá? Isso também ocorre para salários. Tá? Vou mostrar a vocês aqui. Isso aqui era para salário, não era? Não, deixa eu ver. Aqui era base de cálculo, é verdade. Ó. Base, cálculo. Ó. Era essa distribuição que eu queria mostrar a vocês. Estão vendo aqui a diferença da distribuição? Perceba que é como se fosse uma mistura de distribuições. Aqui você tem um corte, ó. Você tem um padrão aqui até próximo dos 30 mil. E depois tem outra distribuição. Isso a gente poderia chamar de mistura. Você tem a combinação de duas distribuições. Tá? E o que a gente poderia fazer é dar um ponto de corte aqui, filtrar, tá? E analisar separadamente. Os que tem menos de 25, os que tem mais de 25 mil. Recebe mais de 25 mil como base de cálculo. Tá? É uma possibilidade a gente fazer isso. Aí foi o que eu disse aqui, ó. A gente verificou que a distribuição é bimodal, existem duas modas, tá? Os que ganham mais, os que ganham menos de 25 mil. A gente poderia também colocar estado civil aqui, ó. Aí o que é que a gente vai fazer? Uma vez percebido que há essa mistura de distribuições, vamos criar o histograma para quem ganha menos ou igual a 25 mil. Aí eu selecionei dois estados civis aqui, ó, solteiro e casado. Certo? Criei aqui um vetor chamado solteiro e casados. E vou fazer o filtro. Vou pegar DF e filtrar aqui em estados civis, só os estados civis aqui, solteiro e casado. Ó. Aquela lógica do filtro. Dado uma variável de textos, selecione só aquelas descritas nesse vetor estados civis. Tá? Além disso, eu fiz um filtro na base de cálculo anual para quem ganha menos de 25 mil anuais. Ganha não, que tem a base de cálculo. Né? Em seguida, esse filtro aqui gerou um data frame. Em seguida, eu vou criar um gráfico, né, em que X é a base de cálculo anual. Vou preencher a cor pelo estado civil, que só tem solteiro e casado. A cor da cor, e depois vou fazer o histograma aqui com 20 intervalos, com alfa 0,5 e posição identity. Vamos lá. Ó. Esse color aqui, ó, veja que esse color estado civil é para dar o contorno referente à cor. Como tem transparência, aí fica legal a gente colocar o contorno na cor da classe estado civil. Olha que legal. Aí aqui a gente tem a distribuição só para
solteiros e casados, tá? Com base de cálculo menos de 25 mil. Então, veja que eu nem precisei criar um novo data frame. Eu fiz aqui direto o filtro, e dentro desse filtro eu já chamei a função ggplot. Certo? Aqui você consegue visualizar. Existe diferença aí, pessoal, nessas distribuições entre solteiros e casados? Parece que existe, mas muito pouco. Eu não consigo, de fato, distinguir, não, tá? Muito pouca diferença. Você tem um pouco mais de concentração aqui dos solteiros nessa faixa, mas a distribuição não parece ser muito diferente, não. Poderia fazer o contrário, né? Colocar aqui quem ganha mais. E aí aqui você visualiza um pouco essa diferença, tá? Onde os solteiros parecem ter uma maior frequência aqui, enquanto os casados têm uma frequência maior nesse valor menor. Contudo, se a gente diminuir a quantidade de bens aqui, ó, veja que você só verifica a diferença mesmo nessa faixa, mas que ainda não dá para destacar e para nos evidenciar, né, que de fato existe uma diferença entre a base de cálculo de solteiros para casados. Para afirmar esse tipo de pergunta, eu teria que fazer um teste estatístico. Vocês vão ver lá como fazer teste estatístico na última aula, com o professor Caju, né, Luiz Carlos. Ele vai mostrar para vocês, o pessoal tá gritando aí na rua, viu? Então é uma buzinaça danada. Então, pessoal, vocês não conseguem afirmar estatisticamente com gráficos assim, tá? Vocês precisariam fazer, atestar isso com teste estatístico. Mas essa visualização de dados, ela nos permite nos questionarmos acerca dos nossos dados, né? E aí você pode supor hipóteses e depois respondê-las com testes estatísticos, tá? Beleza? Dúvidas? Eu já fiz isso aqui. Aí eu perguntei, será que existe diferença aqui das bases de cálculo entre os sexos? Será que existiria? Poderia fazer isso, né? Copiar aqui e mudar só a variável. Esse filtro de estado civil vou excluir, não preciso de filtro para estado civil. Quero colocar a base de cálculo maior que 25 mil. E onde tiver aqui a fio, eu vou colocar os sexos, né? A cor. Tá? Deixa eu colocar mais bins aqui. Aí o detalhe é que você verifica aqui uma diferença, mas leve em consideração que é quantidade, né? Aí não dá para destacar tanto mesmo essa diferença, porque você tem menos pessoas do sexo masculino nessa base. O correto seria você avaliar com base na densidade, tá? Se você fizesse com base na densidade, aí sim. Aí você tem uma função, vocês podem estudar depois, porque não dá para ensinar tudo, que é a Genome Density, tá? Se eu trocar isso aqui, ó, eu vou colocar aqui só para mostrar a vocês. Ver se vai position. Vai não. Alpha. Vai, pronto. Veja que a density, ela é um kernel aplicado ao histograma, praticamente, que faz a suavização dos dados, tá? Ele é um mapeamento, uma transformação nos dados sem perder a característica deles, para suavizar. Né? Você tem os dados lá no formato de escada e você suaviza esses dados. Veja que nessa densidade aqui, o eixo Y ele está aqui em probabilidades, ou seja, em frequência, né? Aqui sim você consegue verificar melhor se há diferença nas distribuições dos dados, tá? E aí você poderia, a partir daqui, fazer um teste estatístico mesmo, para dizer, olha, tem uma diferençazinha, mas é bem
é bem singela, né? Você tem mais concentração aqui do sexo feminino em salários em base de cálculos mais elevadas, tá? Mas não sei se isso aqui é suficiente, porque a probabilidade é minúscula, tá? É tão minúscula que eu acho que não tem diferença. Mas só para responder essa pergunta, eu teria que fazer um teste estatístico. Mas é sempre bom a gente analisar o visualização de gráfico. Então, quer fazer a densidade, Geome Density. Então, ele faz aqui com probabilidade. Tá? Aí, por fim, a gente termina no box plot. Box plot é o gráfico que eu gosto bastante, porque ele apresenta para a gente a distribuição com alguns parâmetros que sempre utilizo, né, para visualizar os dados e comparar distribuições. Quais são? Esse ponto, que eu poderia considerar um ponto aqui nessa reta, ponto mínimo, ponto máximo, dado um intervalo aí de menos 3 e mais 3 desvios, tá, dos dados. Então, é como se a gente considerasse menos que 3 desvios e mais que 3, como a partir disso seria outliers. Os pontos que aparecerem fora desse intervalo seriam os outliers. Veja que aqui a gente tem, na base de cálculo anual, pontos que estão acima de 3 desvios dos dados, desvio padrões, tá? Essa reta, essa parte, essa primeira linha aqui da caixinha seria o quantil, o percentil 25, né? Primeiro quartil, tá? Nele, o valor dele é o quartil, tá? O primeiro quartil. O primeiro quartil é 25% dos dados. E aqui a gente concentra 25% dos dados. Então, do primeiro valor aqui até essa primeira parte aqui, essa primeira linha, a gente teria 25% dos dados concentrados. Essa mais grossa aqui seria a mediana, o segundo quartil, 50% dos dados. Então, a gente tem 50% de informação até essa linha preta, escura, e para a direita a gente teria 50% dos dados, tá? Também. Então, veja que aqui você tem muita concentração e aqui você tem uma dispersão bem grande. E essa terceira aqui seria 75% dos dados, tá? Terceiro quartil. Então, esse gráfico é muito legal para isso. Você visualiza a distribuição como um todo. Tá? Se você quiser colocar cores também, você bota no fio, né? Preencher por cores, aí você compara a distribuição. Claramente você vê uma distinção aí entre as duas. Base de cálculo para os sexos. Ó. Nesse caso aqui você verifica, né? Veja que a mediana também é diferente. A mediana é 50% dos dados. Ó. Ela está um pouco diferente. Não sei se isso é estatisticamente diferente. Mas quando você compara de 50% a 75% dos dados, é muita diferença do sexo feminino para o sexo masculino. Além disso, o sexo masculino, além de ser concentrado, ele tem um desvio muito menor e muito mais outliers. No sexo feminino a gente não verifica. Esses outliers são relacionados apenas a cada sexo, tá? A gente não está considerando todo outliers, o outlier que eu estou contando, o desvio do masculino, e o que superar o desvio de menos 3 mais 3 é do próprio masculino. E o feminino não aconteceu de nenhuma observação estar menos que 3 desvios e mais que 3 desvios. A gente poderia colocar com base no estado civil. Vou copiar aqui. E não tiver sexo, a gente troca por estado civil. Olha que legal. Aqui eu preciso deixar a legenda. Vocês sabem por quê? Porque eu não tenho nenhuma descrição aqui, né, do que significa cada um dos estados. E aí a gente nota uma dispersão muito diferente entre os estados civis, né, em que esses 3 estados não apresentam outliers, mas esses outros 3 aqui possuem, tá? Ó, solteiro, casado, viúvo, união estável. O viúvo, separado judicialmente, divorciado e união estável. Posso trocar também o eixo, colocar a base de cálculo no eixo Y. Opa, sexo não.
né? É outra forma também de mostrar os dados, né? E aí fica a seu critério, se quer mostrar dessa forma ou no eixo X, né? Aí eu, por fim, eu tenho colocado aqui, ó, para você fazer um blockplot do base de cálculo para 3 carreiras com as maiores bases de cálculo. E para as 3 carreiras com as menores bases de cálculos. Use profissões com N maior ou igual a 10, né? E faça a distinção por sexo. E aí, pessoal? É fácil fazer isso, né? Como é que eu faria isso? Alguém tem ideia? Hum? Como é que a gente faria isso aqui? Problema. 3 carreiras com as maiores bases de cálculo. Então, DF, deixa eu ver um negócio aqui. DF, sempre boto top N. Não, top N não, top é quantidade, né? Ó. Daria para fazer assim? Não, né? Eu tenho que fazer o quê? Agrupar. Group by. Por quem? Carreiras. Se eu faço isso aqui, eu estou agrupando por carreira. Tá? Beleza? Agrupei por carreira. Posso fazer summarize? Posso. Eu faria summarize para quê? Poderia fazer summarize para verificar, né? Vamos ver a média, né? Eu poderia ter colocado aqui a média, né? Com as maiores bases de cálculo seria a média. Então, vamos ver aqui. Média, min, carreira. Aí tem NA, ó. Então, eu vou fazer isso aqui. NA.omit. Vou omitir os NAs. Ah, não foi, não? Então, vou fazer isso aqui. NA.rm igual a true. Eu não sei o que está acontecendo. Por que ele está mostrando os NAs aqui? Ah, pessoal, foi mal. Que eu botei carreira. Base. Pronto. Pronto. Ó, foi o que eu fiz aqui. Eu peguei, agrupei pela carreira e depois fiz a média aqui, tá? Pela base de cálculo. Depois mostrei aqui de forma decrescente, tá? Do maior para o menor. Aí a gente teria as 3 carreiras com a maior base, tá? Técnico em contabilidade, ó, professora e suporte pedagógico, tá? Eles são funcionários públicos, né? Aí, de um município, tá? Beleza, então a gente tem aqui, técnico em contabilidade, professor e suporte pedagógico. Então a gente poderia pegar essas 3 aqui primeiras, né? Então,
A gente sabe, né? Vou colocar aqui. AP Max. Você pode ser manual, pode fazer. Se quiser automatizar, você pode também, tá? Mas vou fazer aqui mais manual, vai ver. Ok. Tech, contabilidade. Professora, né? E suporte pedagógico. Tá? Então, essas são as com maior base, né? Média. O que a gente faria agora? Vou pegar a DF, vou fazer o filtro. Tá? Em que? Carreira atual esteja, né? Em P Max. Tá? Depois, vou fazer o gráfico. Tá? ggplot, em que botar aqui em X, tá? Base de cálculo anual, vou preencher pelo sexo, tá? Vou colocar fio carreira, na verdade, e a cor aqui vou colocar o sexo. Depois vou criar aqui o histograma. Não, histograma não, desculpa, boxplot. Boxplot. Ó, eu acho que eu fiz errado alguma coisa aqui, deixa eu ver. Foi. Sabe o que foi? Eu acho que eu escrevi errado aqui, suporte pedagógico. Pronto. Professora. Aí só tem o sexo feminino, né? Por isso que não tem o masculino aqui para ela. Aí, suporte pedagógico, ó, feminino e masculino. E aqui seria o técnico em contabilidade. Aí não ficou legal, não. Porque a gente tem, eu acho que deve ter pouca informação para técnico em contabilidade aqui. Por isso que a gente não consegue visualizar. Isso aqui daria para a gente fazer também mais automatizado, né? Esse Pmax aqui poderia ser selecionado aqui nesse data frame, tá? Você pegar aqui as 3 primeiras linhas, né? E das 3 primeiras linhas, selecionar aqui, deixa eu chamar isso aqui de DF Group, tá? Ó, vamos lá. DF Group. De DF Group, select, né? Carreira atual, ó. Seleciona as 3 primeiras da carreira atual. Aí aqui eu poderia transformar isso aqui num vetor, né? E aí era mais fácil do que estar escrevendo isso aqui manualmente. Então, desse meu data frame aqui, eu selecionava a carreira atual e pegava as 3 primeiras linhas. Ou então eu fazia assim, ó, tem outra forma também. DF Group, carreira atual, 3 primeiras linhas. Não, 1 a 3. Eu acho que assim é melhor, né? Pronto.
Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Hum. Beleza, então a gente tá terminando aqui a aula de hoje. Próxima aula a gente vai continuar com o ggplot. Eu vou apresentar para vocês visualizações de gráficos de dispersão, de linha, tá? E vou mostrar também como é que a gente pode criar uma pirâmide etária, tá? Com esses dados. Aí no encontro síncrono da próxima semana, eu vou apresentar para vocês um pacote, tá? Para coletar dados. A gente vai coletar dados de ações, tá? De preço de ações, valor, cotações de ações, e depois vamos criar uns gráficos aí bem legais. Tá? Então por hoje é isso. Felipe, Fala. eu posso compartilhar minha tela para você ver o problema que eu falei no começo aqui? Uma coisa. Bota aí. Então, eu vou botar. Vou tirar aqui. Deixa eu parar minha apresentação. Mais ninguém tem dúvida, não? Eu vou botar aqui no chat a pasta, o que aparece aqui. Aí eu compartilho minha tela para você ver. O nome da pasta é .zip. Sim, aqui lá, porque lá aparece ponto zip quando baixa. Ou, Não consegues compartilhar não, tua tela? Não tô vendo ainda não. aí, vou botar agora. Aí ele diz aqui, se users Arthur. Vem aqui, computador, usuários Arthur. Arthur, não tô vendo tua tela não, viu? Tem que botar para Não? apresentar. Tô não. Alguém teve o mesmo problema que Arthur? Não tá conseguindo fazer a leitura dos dados? Ai, O povo tá aí dormindo. consegue ver agora? Não, pô, tu tem que botar para apresentar. Gente. Opa, agora foi. Ah, sim, ok. Alguém falou? Sim, ele diz aqui, se users Arthur. Exatamente a parte que tá aqui, se usuários Velho, Arthur. tu tá vendo que apareceu temporário? Essa pasta temporária não é arquivo temporário, não. Por isso que tu não tá conseguindo acessar. Tu tá acessando dentro do arquivo zipado. Tu tá acessando esse negócio dentro do arquivo zipado. Por isso que tu não tá conseguindo ler nada. Tu tem que Então tirar eu tenho que dizipar o arquivo. Mostra aí, dizipar. tá no download, era ele? Onde é que tá o arquivo zipado? O arquivo zipado Você baixou. tá aqui. Abre aí pra gente ver. Então eu tenho que dizipar. É isso então o problema. Volta aí, volta aí. Esse arquivo tá zipado, não tá não? Ou não? Tá, então era por isso. Ó, tá vendo que ele tá em marcha e está zipado, pô, tá compactado. Tu tem que. Ah, Vai, extrai ele aí. Extrai ele aí. Vai com o botão direito. Extrair estranho. tudo. Vai. O problema era esse. Ai, meu Deus, que burrada minha. É, o arquivo tava zipado, tu não ia conseguir acessar nada mesmo, não. Aí agora Ah, sim, ok. você extraiu, aí você vai na pasta que tá extraída. Cadê a pasta agora? Ok. Desculpe então esses problemas todos. Tranquilo, tranquilo. Hum, Tu tá baixando o Obrigado. arquivo zipado, tu tem que dizipar ele, por isso que tu não tá com esses problemas. Beleza? Ah,
Beleza, obrigado. Nada. Eu assisti essa aula de novo para pegar. Pronto, Arthur. Obrigado. Boa noite. Boa noite.